Irmãos, hoje o texto que trazemos aqui para meditarmos nele é um texto do livro de Atos. Queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia, o seu celular, o seu laptop, no texto de Atos, no final do livro de Atos, capítulo 27. Nós faremos uma leitura razoavelmente extensa, 20 versos. Atos 1 a 20. Atos 27, 1 a 20. Atos 27, 1 a 20. Essa é uma história muito bem contada por Lucas, uma história muito cheia de detalhes e que traz inúmeros ensinamentos para todos nós. É a história da vida de Paulo, quando no final da carreira dele, digamos, a caminho de Roma, foi mandado para a Itália, né? O texto inicia, eu queria que você acompanhasse aí, mantivesse depois aberto a sua Bíblia para a gente poder navegar nela. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldades de fronte a Cnido, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos, e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Até aqui, vamos orar, palavra do Senhor. Deus, abençoa-nos nesse momento, onde abrimos a Tua Escritura para aprendermos dela e colhermos dela os ensinamentos. Que o Senhor possa trazer a iluminação do Teu Espírito aos nossos corações, para que possamos perceber a Tua vontade, a Tua instrução e a Tua direção. Que o Senhor nos abençoe neste momento de palavra, onde meditamos na Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se há algo inevitável, inexorável à nossa finitude humana, esse algo é o fracasso. Por mais bem elaborados que sejam os nossos planejamentos de vida, não é incomum que nós nos deparemos com uma situação de ruptura que nos leve a experimentar, ainda que por um
breve momento, algum tipo de fracasso. E honestamente, quem gosta de falar de fracasso, não é mesmo? Fracasso é meio que um tabu, ninguém gosta de falar dos seus fracassos. Até porque nós vivemos debaixo de um espírito de sociedade que valoriza demais o sucesso, né? Muito além do normal, né? E a gente vê as redes sociais estão aí para nos mostrar isso, né? Ninguém tem problemas, todo mundo é bem sucedido, é só olhar no Facebook, é só olhar no Instagram, só tem coisa maravilhosa, está tudo bem, está tudo certo, e todo mundo segue feliz, bem sucedido. Mas essa não é a verdade, na maioria das vezes, né? Nós sabemos também que todo tipo de projeto que você e eu construamos ou planejemos, ele é feito contando com algum tipo de possibilidade de fracasso. Há o risco de fracassar, há o risco de errar, né? Na realidade, nenhum de nós faz o plano para fracassar, né? Nós fazemos planos para sermos bem-sucedidos. Acontece que o fracasso, às vezes, é um fantasma que fica ali nos assolando, né? Pense, por exemplo, em fracassos que você teve aí nos seus planos, em algum planejamento profissional, ou uma questão de planejamento familiar, ou algum relacionamento, né, ou algum negócio em que você se envolveu. Enfim, fracasso faz parte da vida. E a maioria de nós tem uma certa dificuldade de lidar com isso, né? Porque a gente, quando fracassa, começa a buscar os culpados. Fulano que não fez isso, ou eu mesmo que fui o grande culpado da situação, ou quem foi, ou quando não acontece de culparmos o próprio Deus, né? Dizer, não, Deus não me ouviu, Deus não estava atento às minhas possibilidades do sucesso. O fracasso traz a possibilidade de nos prepararmos para o sucesso. Vou contar uma rápida história de um norte-americano que viveu no meados do século XIX, e que, já jovenzinho, aos 14 anos lá na Pensilvânia, foi trabalhar num jornal, um jornal bilíngue, inglês-alemão. Ele era filho de alemães menonitas, que haviam ensinado a ele que a vida é feita de muito trabalho duro e perseverança. Trabalho duro e perseverança. E esse rapaz, então, aos 14 anos, perdeu seu primeiro emprego, ficou super frustrado, foi morar com a tia. Só que a tia era doceira, adorava fazer doces, e ele aprendeu a arte de fazer doces, né? Ele aprendeu a fazer caramelos, e ele desenvolveu aquilo de tal forma. Ele morava numa região de muito leite. Ele desenvolveu aquilo de tal forma que ele, aos 19 anos, teve a ideia de empreender e abrir uma empresa, né? E ele pegou essa empresa, que ele abriu e foi para Denver vender caramelo. Chegou lá em Denver, Colorado, passou um tempo, fechou a empresa, não deu certo. Mas ele não desistiu, ele foi para Chicago. E lá em Chicago ele insistiu, vendeu, mas acabou também falhando, né? No final, ele ficou bem chateado com isso, né? Acontece que, poucos anos mais tarde, ele decidiu recomeçar. E aí ele abriu uma loja chamada Caramelos Lancaster. E foi para Nova York. E lá em Nova York, então, ele começou a ser bem sucedido. Essa loja passou, antes da virada do século XX, em 1890, tinha 1.300 empregados. Dá para imaginar uma loja de caramelos, com 1.300 pessoas trabalhando antes do século XX. É impressionante. Esse homem foi, de fato, alguém muito importante. E em 1900, então, ele finalmente participou de uma convenção sobre chocolate. Descobriu que a vocação dele era fazer chocolate. Ele vendeu aquela loja, comprou uma fazenda leiteira por $1 milhão e começou a fazer chocolate. Sabe qual é o nome deste camarada? Esse camarada chama-se Milton Snavely Hershey's. Hershey's, aquele chocolatinho que você encontra, que é uma gotinha, você compra ele em gotinha, que vem um saquinho cheio de gotinhas, ou às vezes é grandão. Esse homem transformou a sua história, porque ele não cedeu ao fracasso. Esse homem morreu em 1945, viveu quase 100 anos, e ainda hoje ele é celebrado por ser uma pessoa muito perseverante, e por ser uma pessoa que tinha o moto de que era o senso de vocação, o seu trabalho duro e a sua perseverança. E eu queria então, olhando essa história de Paulo, pensar com vocês sobre atitudes que transformam fracasso
em sucesso. Atitudes que transformam fracasso em sucesso. Vejam só, nós estamos diante de uma história totalmente diferente. A história de um naufrágio. A história de um naufrágio, né? Lá perto da ilha de Malta, no mar Mediterrâneo. Vocês vão de convir comigo que qualquer naufrágio é um fracasso, né? O naufrágio é um mega fracasso, porque há perdas, às vezes, intangíveis ali, né? Mas aquela pessoa que naufragou, o apóstolo Paulo, ele, desde o início do seu ministério, sabia qual era o seu chamamento, sabia qual era a sua vocação. Quando ele se converteu, lá em Lucas, o evangelista registra lá, ele registra lá em Atos, no livro de Atos 9, que Deus falou com Ananias, que recebeu a Saulo, né? Falou o seguinte: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Um pouquinho mais adiante, no ministério de Paulo, na terceira viagem, quando ele reuniu os presbíteros lá na cidade de Mileto, ele disse aos presbíteros, lá em Atos 20, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, Paulo sabia qual era a sua vocação. Após a terceira viagem de Paulo, a terceira viagem missionária, ele retornou a Jerusalém e assim começou um processo de acusação por parte dos judeus por questões religiosas. Paulo tinha chegado da Ásia, né, e os judeus começaram a dizer que ele estava ensinando contra a lei, contra o povo, estava profanando o templo, levando gregos impuros para o templo. E aí então Paulo passou por um processo de perseguição. Os judeus começaram a... Isso foi levado ao Sinédrio, né? Ele se defendeu, mas apanhou, sofreu açoites, ameaças e acabou sendo levado às autoridades romanas. Foi levado às autoridades romanas, que se envolveram no seu processo, né? Que tinha um caráter puramente religioso. Era uma questão religiosa. Então, nessa situação, Paulo, diante de muita aflição, ele ouve Jesus falar com ele. Lá em Atos 23, Jesus Cristo apareceu para Paulo. E Lucas relata dizendo assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo, como cidadão romano, ele fora encaminhado pelas autoridades daquele lugar, né? Passou pela mão do comandante Cláudio Lísias, ficou preso no pretório, depois foi perante o governador Félix. Aí Félix teve que proteger a Paulo porque Paulo era cidadão romano, né? Levou ao outro governador Pórcio Festo, né, que assumiu aquela província, e por fim, depois de passar pelo rei Agripa, foi enviado para a Itália. E é aí que começa a nossa história, porque eles viram que não tinha como condenar Paulo, não havia razão plausível, era uma questão religiosa. E Paulo havia apelado a César, e para César Paulo iria. Nós vemos, irmãos, como as circunstâncias levaram aquele homem a cumprir os planos de Deus para a sua própria vida. Como aquelas circunstâncias que aparentemente eram muito difíceis, contribuíram com o plano de Deus, né? Ao longo de todo o tempo, Deus deu a Paulo a oportunidade de dar o bom testemunho. E aí a gente então chega nessa cena da sua última viagem, né, que o levaria a Roma, uma viagem um tanto quanto chega nessa cena da sua última viagem, né, que o levaria a Roma, uma viagem um tanto quanto tumultuada, né? Paulo e os outros presos foram ali entregues aos cuidados de um centurião dentro daquele navio e embarcaram num porto lá, que diz que é o porto Adramitino, numa certa cidade da Ásia Menor, né? E Paulo tinha uma certa regalia, né? O texto diz que quando eles chegaram em Sidom, ainda no Oriente Médio, ele foi permitido ver os amigos e obter alguma assistência. Chegando a Mirra, eles embarcaram num navio que vinha da Alexandria, porque era comum o comércio do trigo, vinha do norte da África, passando pela Ásia Menor e chegando até a Grécia e depois indo para a Itália. Então, havia uma rota comercial ali, eles decidem embarcar os prisioneiros naquele navio
E aí eles experimentam então essa viagem super complexa, porque não era hora de pegar o mar Mediterrâneo naquela ocasião, não era favorável. O inverno era um período entre novembro e fevereiro, né? Paulo sabia disso, e ele exortou quanto aos riscos daquela viagem. Os comentaristas dizem que provavelmente isso aconteceu em meados de outubro, quer dizer, chegando ao período quase que realmente não se devia viajar, porque as condições eram muito ruins. E as condições ficaram, de fato, muito graves. Vocês olhem aí, por favor, no verso 18. Lucas registra, e Lucas estava no barco, ele registra, açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviava o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Irmãos, pausa. Imagina esse homem, para quem Jesus apareceu e disse assim, você vai a Roma, porque você vai testemunhar do meu evangelho. Imagina esse homem, para quem Jesus apareceu e disse assim, você vai a Roma, porque você vai testemunhar do meu evangelho. E ele diz aqui que acabou toda esperança de salvamento. Imagina o que se passa na cabeça desse homem, no meio do mar, à deriva, sem perspectiva nenhuma ao seu redor. E ele continua, o texto continua, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio dele, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Irmãos, neste momento, nós estamos diante do clímax, da iminência do fracasso desse projeto. E é aqui que eu queria chamar a nossa atenção sobre atitudes práticas tomadas pelo apóstolo Pedro, que foram fundamentais para o sucesso da sua viagem e a sua chegada, afinal, a Roma. A primeira reação, reagir. Reagir diante da iminência do fracasso. O verso 22, olha aí, diz assim, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Meus irmãos, o apóstolo Paulo reagiu. Ele reagiu e disse, tende bom ânimo, recuperem as suas forças. Seu senso de propósito, seu senso de chamado o fez reagir. Paulo sabia que para Jesus o importante é que ele chegasse a Roma. E por conta dessa convicção, reagiu. Disse ele, a viagem não acabou. Esta foi a palavra, meus irmãos. Nós vamos atravessar esta aflição e vamos sair do outro lado. Isso me faz lembrar aquela palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, 33, quando Jesus fala assim, meus irmãos, meus filhos, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos nessa situação com o fracasso batendo a nossa porta e simplesmente nos calamos, congelamos e nos acovardamos, dizendo, é assim mesmo, eu já fracassei outras vezes. Não, irmãos, não, nós não podemos nos curvar diante das circunstâncias e do fracasso iminente. Vejam, Paulo era prisioneiro, ele não tinha nem o direito de abrir a boca para falar. Mas diante do fracasso batoneiro, ele não tinha nem o direito de abrir a boca para falar. Mas diante do fracasso, batendo a sua porta, ele assumiu uma postura protagonista do momento, de uma liderança emocional e espiritual. Meus irmãos, respirem fundo, olhem ao redor e reajam. Não se acomodem diante do fracasso. Muitas pessoas confundem providência de Deus com fatalismo. Deus capacitou você e a mim a agirmos, a analisarmos as circunstâncias e a reagirmos diante dos problemas. Não se assentem no chão do navio e comecem a chorar, dizendo, Deus me abandonou,
Se esqueceu das suas promessas? Vamos morrer aqui. Não, sejam perseverantes, sejamos perseverantes, sejamos persistentes, nós conhecemos o nosso chamado, ou não conhecemos? Milton Hershey não desistiu. Ele fracassou 3 vezes. Ele não desistiu, ele foi perseverante. Mas a segunda atitude, a primeira é reagir. A segunda atitude é saber que Jesus está conosco no barco. Olhem o verso 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Meus irmãos, Paulo sabia que não estava sozinho. Lucas era sua testemunha ocular. Lembram-se do relato do Evangelho de Lucas, quando Jesus, melhor dizendo, os discípulos enfrentam aquela tempestade na Galileia? Seguramente essa história era do conhecimento do apóstolo Paulo. Lá em Lucas 8, se você quiser olhar, no verso 22, diz assim: aconteceu num daqueles dias, entrou ele num barco, Jesus, em companhia de seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outro. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Meus irmãos, nós não naufragaremos. Jesus Cristo está conosco no barco. Ainda que Ele permita que a gente tenha um pequeno naufrágio, por um pequeno momento, Ele virá ao nosso encontro andando sobre as águas, para nos levantar, para nos resgatar, para tirar-nos do nosso fracasso. Nós precisamos ter uma fé que seja prática, que sabe que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É o cântico que nós cantamos há anos e anos e anos. O próprio Jesus nos diz no final do Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nós precisamos enfrentar o fracasso, sabendo que Cristo está conosco. E essa atitude faz toda a diferença. Sabermos que o Senhor é o nosso pastor e nos guiará pelo vale da sombra da morte é determinante. Sabemos que ao fim Ele nos levará junto às águas de descanso é revigorante. Jesus está com você no barco. No seu fracasso, Jesus está com você no barco. Mas há uma terceira atitude que Paulo teve. Saber que as contingências da vida servem a um propósito maior. Saber que as contingências da vida seguem a um propósito maior. O anjo apareceu a Paulo e lembrou-lhe do propósito maior. Veja o verso 24. Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Meus irmãos, Paulo sabia que Deus tinha planos para ele e que era preciso que ele comparecesse diante de César. Paulo sabia disso. Nós precisamos saber, meus irmãos, que Deus tem planos para cada um de nós, para cada uma de nossas vidas, sejam quais forem as circunstâncias, venha o que vier, essas circunstâncias servirão a este plano de Deus maior para a vida de cada um de nós. O desafio é que cada um de nós busque conhecer qual é o plano. Eis que o Senhor e os seus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os pensamentos do Senhor mais altos do que os vossos pensamentos. Não é fácil entendermos quais são os planos de Deus, mas nós temos um livro, que é a Bíblia, que nos ensina o caminho, e esse caminho tem diversas paradas, diferentes para cada um. Este caminho tem diversas paradas, diferentes para cada um. Nós precisamos entender que Deus, por sua providência, reservou-nos surpresas. Mas Cristo está conosco.
E essas surpresas servem a um propósito maior, mesmo que nos façam momentaneamente fracassar, naufragar. Por isso, diante do fracasso ou da iminência dele, saiba que nada foge dele. Saiba que nada foge à vontade soberana do nosso Senhor. Diz no texto da carta de Paulo aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, portanto, perseverem, trabalhem duro, prossigam com o seu planejamento, colocando sempre diante de Deus, para que o Senhor lhes conceda a direção do alto. Lembrem-se que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E eu queria então concluir lembrando da vida de Hershey. Hershey, que fracassou 3 vezes, mas que foi um exemplo do sucesso depois do fracasso. Foi uma das pessoas mais importantes na história dos Estados Unidos, em termos de empreendimento. Ele transformou a sociedade americana como um dos grandes filântropos da sua geração, com o trabalho com criança, deixou um legado de trabalhos com criança. Ele manteve trabalho duro. Meus irmãos, se nós estivermos diante de algum fracasso, ou nos sentindo refém das situações, a exemplo do apóstolo Paulo, nós precisamos reagir, saber que Jesus está conosco no barco, e saber que as circunstâncias sempre servem a um propósito maior de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra no nosso dia a dia. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pelo incentivo que recebemos do Teu Espírito Santo nesta manhã, para prosseguirmos a despeito dos fracassos, sem medo, porque o Senhor está conosco neste barco. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos certeza de que o Senhor está conosco e nada foge ao Teu bendito e poderoso olhar. Receba a nossa gratidão e poderoso olhar. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, pois o fazemos assim, em nome de Jesus. Amém.